Graça e paz, meus irmãos. Iniciaremos hoje o 24º Devo Bênção do ano para a honra e glória do Senhor. E hoje nós iremos falar sobre Mateus 8. No caso, a passagem, né, que Jesus dorme no barco. É uma passagem, meus irmãos, muito interessante. Eu creio que através dela nós conseguiremos, né, trazer reflexões, sabe, lições muito preciosas para nossa vida, para nossa caminhada. Vamos fazer uma oração, vamos clamar ao Senhor para que Ele possa, sabe, vir com seu bálsamo, com a sua palavra, com conhecimento, entendimento e discernimento sobre a nossa vida, e assim que possamos sair daqui, né, após esse vídeo, edificados, conhecendo mais sobre Ele e também buscando melhorar e ser cada vez mais igual a Cristo. Amém? Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, diante de Ti, papai, nós estamos agora. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que o Senhor, Pai, venha estar em nome de Jesus, tocando em nossos corações. Que o Senhor ilumine, Pai, o nosso ser, Pai, com a luz da verdade que é a Tua palavra, Deus. Que o Senhor venha estar gloriosamente, graciosamente, Pai, sabe, falando conosco, Pai. E que assim possamos ser melhores, Deus, cada vez mais iguais a Ti. É isso que eu te oro e te peço em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Então, meus irmãos, Mateus 8 do 23 até o versículo 27, nós temos a passagem que Jesus dorme no barco. Nós iremos ler e depois, em seguida, né, eu irei comentar, né, cada versículo, versículo por versículo. E assim, eu creio que nós iremos tirar uma conclusão, sabe, uma meditação muito abençoada. Amém? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Pronto. Mateus 8, versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, essa passagem aqui é muito característica. É uma passagem que é até um pouco, sabe, estranha, né? A gente lê ela e a gente se pergunta por que Jesus repreendeu os discípulos? Por que isso foi errado os discípulos acordarem ele? Sabe? O que deveria ter acontecido aqui? Qual seria a atitude certa dos discípulos? Sabe? Primeira coisa, nós vamos ler aqui, eu vou pôr para vocês no Holyrics, Marcos 4, versículo 35. Vocês estão lendo aqui em cima? Diz o seguinte: é a mesma passagem, tá bom? Só que é no livro de Marcos. No caso, a gente tem o Evangelho de Cristo segundo Marcos. Então, Marcos escreveu de uma outra forma. E esse versículo aqui, o versículo 35, que começa a passagem, é muito interessante, que diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Então a gente percebe que quando eles entraram no barco aqui, que está em Mateus 8, 23, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. A gente percebe que Jesus disse, ó, vamos para o outro lado. Então ele entrou no barco. E quando ele entrou no barco, os seus discípulos se submeteram àquilo que ele falou e o seguiram. Então você consegue perceber aqui, primeiramente, que isso não foi uma coisa aleatória, isso não foi uma coisa do nada. Jesus falou, vamos para o outro lado. E os seus discípulos se submeteram a essa ordem, a essa fala. Sabe? Então, tudo estava sob o controle da palavra de Cristo e eles estavam debaixo dessa palavra. Vocês estão compreendendo? Após isso, após ter essa questão, a gente percebe que Jesus, ele dorme na proa do barco. E quando Jesus dorme, sabe? Nesse momento que ele está dormindo, surge, né? Acontece talvez depois dele dormir ou então antes dele dormir, não importa. Mas tá ali um vendaval, tá ali, sabe? O mar tá revolto e, nossa, tem muitas coisas. E enquanto tá acontecendo isso, Jesus dormia. E meus irmãos, aqui é que começa, sabe, a lição que nós podemos tirar para nossa vida. A atitude dos discípulos de terem acordado Jesus foi uma atitude desesperadora. Foi uma atitude desesperada, perdão. Foi uma atitude desesperada. Eles não tinham, sabe, a noção, eles não compreendiam por que Jesus dormia nesse barco. Sabe? Eles não tinham ideia do motivo pelo qual Jesus estava tranquilo. É nesse momento que a gente tem que aplicar isso em nossa vida.
Jesus estava tranquilo porque ele sabia o destino final que ele iria receber. Ele sabia que ele não ia morrer, sabe, no Mar da Galileia. Ele sabia que ele não ia morrer por conta de vento, por conta de ondas. Ele sabia que ele não ia morrer ali. Porque ele sabia que no fim ele teria que ele se entregar por nós, morrer no madeiro, sabe? Ele tinha noção do seu ministério, da sua caminhada, daquilo que o Senhor o chamou, daquilo que ele tinha, o propósito que ele tinha que fazer. Então ele sabia que ele não ia morrer ali. Então por que ele ficaria nervoso? Por que ele ficaria ansioso? Não faz sentido. Por que ele ficaria desesperado? Não faz sentido. Se ele sabia que aquilo dali não seria o fim dele, não tinha motivos pelo qual ele tinha que ficar, sabe, nossa, Senhor, nós iremos morrer, não, tal. Sabe, essa atitude dos discípulos foi uma atitude tola porque eles não tinham um conhecimento e um entendimento da soberania de Deus na vida deles, sabe? No propósito pelo qual Deus havia chamado cada um deles, no propósito pelo qual Jesus chamou a cada um pelo nome. Vocês compreendem isso? Então, a atitude de Jesus é uma atitude segura, é uma atitude que confia, uma atitude confiante, perfeito, né? No propósito pelo qual ele foi chamado. Segundamente, a gente percebe que quando os discípulos, a gente vê em Marcos, eu vou por aqui em Marcos 4, que Marcos 4 é um pouco mais expressivo, né? Como os discípulos dizem para Jesus. Aqui, Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Aqui, antes tem a descrição, né? Que Jesus estava dormindo com a cabeça no travesseiro. Enfim, os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Não te importa que perecemos? Mestre, nós iremos morrer. E o Senhor não se importa com isso, não? Sabe? É até um pouco ofensivo a forma como os discípulos acordaram Jesus. E a primeira atitude de Jesus, quando ele é acordado, a gente percebe aqui pelo livro de Mateus, sabe? Que não é repreender o vento e o mar, sabe? De primeira, sabe? Essa não é a primeira atitude de Jesus. Jesus repreende os discípulos primeiramente. Ele acorda e pergunta para os discípulos: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E em seguida, então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar. Então a gente percebe aqui que Jesus acorda e repreende os discípulos. Ele repreende os discípulos porque eles estavam com muito medo por algo que não era necessário eles terem medo. Não era necessário eles terem medo dessas coisas, porque a gente compreende que Jesus falou: vamos para o outro lado. Jesus não disse: vamos entrar no barco, então iremos perecer no meio do caminho. Não. Jesus falou: vamos para o outro lado. E como ele disse isso, isso iria acontecer. Sabe? Isso certamente aconteceria. Então, os discípulos, estando se submetendo à palavra de Cristo, deveriam ter compreendido que isso iria acontecer porque ele falou. Sabe? Não importa o que estivesse entre o caminho, é sobre isso que eu quero trazer para vocês. Se Cristo nos salvou, se Cristo nos concedeu a graça e a misericórdia da revelação de Sua palavra, porque no meio do caminho nós ficamos com medo, nós tememos, nós somos inseguros, nós ficamos ansiosos, nós nos preocupamos, nós ficamos desesperados. Por quê? Se Ele falou, vamos para o outro lado. E é Ele quem está no barco conosco, sabe? E aqui a gente percebe que ele levanta e repreende os ventos e o mar. E os discípulos perguntam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui a gente vê um milagre de Cristo, a sua soberania sobre toda a criação sendo exposta, né, para os discípulos. Mas a questão aqui, meus irmãos, é que o milagre que Cristo queria ter feito mesmo, sabe? De certo isso foi um milagre, sabe? De certo isso foi uma manifestação da sua soberania. Mas o que deveria ser feito mesmo, não o que Cristo que ele deveria ser feito mesmo, mas o que aqui no fim a gente percebe que era para ter sido feito, não era acalmar a tempestade externa em volta dos discípulos, mas a tempestade do seu coração, do coração de cada um ter sido acalmada. E isso é uma coisa, meus irmãos, que o tempo não faz. Isso é uma coisa que não adianta você falar palavras, não adianta, não importa, é somente com o toque do Espírito Santo. É somente com o milagre da confiança em Cristo e também do estar firme na palavra dele que acontece. Sabe? O milagre que deveria ter sido feito aqui nessa passagem não era a tempestade em volta dos discípulos terem sido acalmada, mas no coração de cada um eles confiarem em Cristo e dormirem na proa do barco também.
Então vocês compreendem aqui que a questão total é que tudo bem, nossa, a gente contempla, uau, a soberania de Cristo ali sobre toda a criação, isso é uma coisa maravilhosa, de certo, concordo. Mas, meus irmãos, imagine comigo, se naquele momento os discípulos, ao invés de terem ficado desesperados, ansiosos, preocupados, com medo, com tanto medo, se eles tivessem confiado em Cristo e descansado em sua soberania. Que milagre isso seria, meus irmãos. Que grandiosidade da graça e misericórdia de Deus sobre a nossa vida, que seria, sabe, manifesta através da confiança nele. Vocês estão compreendendo? Isso seria um testemunho, meus irmãos. Isso seria algo que nós poderíamos gritar aos montes e falar: nós confiamos no Senhor, porque Ele é gracioso e tocou em nosso coração, acalmando a tempestade que estava dentro de nosso ser. E é isso que eu quero trazer para vocês, sabe? Antes de acordarmos Jesus falando: Senhor, não te importas que perecemos, sabe? Não te importa que morramos, sabe? Antes de fazermos isso, que possamos falar: Senhor, nós confiamos em Ti. O Senhor falou que nós iremos para o outro lado. Estamos com medo, confessamos isso. Olha só, não é anormal, não é incomum, não é extraordinário você sentir medo. É normal, isso é natural, isso tem que acontecer pelo menos, né? Porque você está em uma situação de perigo, então você tem que sentir medo. É normal, né? Mas quando você confessa o medo a Cristo e fala: Senhor, eu estou com medo, mas eu confio em Ti, me ajude, sabe? Que eu possa verdadeiramente descansar e esperar no Senhor. E é nesse momento, meus irmãos, que o milagre de Cristo acontece. O milagre não de, sabe, acalmar a tempestade de nossa volta. A tempestade irá continuar ali. Nós iremos enfrentá-la ainda. Mas a tempestade em nosso coração, em nosso ser, será plenamente acalmada. Será feito, sabe, um lugar, sabe, de paz. Aquela paz que excede todo entendimento humano, aí sim nós iremos desfrutar dela. Essa é uma paz não que, sabe, não é uma paz que significa que não haverá mais guerra, não haverá mais confusão, tribulação. Não, não. É uma paz que nós sentimos apesar da tribulação, apesar da guerra, apesar da tempestade, nós deitamos na proa do barco e descansamos, porque sabemos que Cristo é conosco. E ele falou: vamos para o outro lado. Amém? Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu quero trazer para vocês, que eu vim trazer aqui para vocês. E que o Senhor os abençoe grandiosamente, sabe? Que isso fale aos corações de vocês. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa reflexão, por esse momento de preciosidade, que é de ler a sua palavra e refletirmos nela. Amém? Oremos, meus irmãos. Senhor Deus Santo, muito, muito obrigado por quem Tu és, Pai. Obrigado porque o Senhor, Pai, sabia estar na proa do barco e por conta disso nós podemos também descansar nela. Que o Senhor nos ajude, Pai, a estarmos confiantes em Ti, Pai, seguros no Senhor, Pai. Que o Senhor molde o nosso ser, Deus, e nos livre do mal, do desespero, da ansiedade, da preocupação, do medo, de tudo isso que não provém de Ti. E que o Senhor faça um milagre em nosso ser, em nosso coração, Pai. Cremos também que o Senhor tem poder, Pai, para acalmar as tempestades em nossa volta. E nós clamamos por isso, para que assim aconteça. Mas de qualquer forma, Deus, que a tua vontade seja feita na terra como nos céus. Independente da tempestade em nossa volta ser acalmada ou não, que a tempestade em nosso coração possa ser cada vez mais, sabe, ser jogado por terra, Pai, pelo poder que há no teu nome, pelo poder, Pai, que há, Deus, na tua soberania. É isso que nós oramos, Pai, crendo que o Senhor tem poder, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, que o Senhor os abençoe grandiosamente. Amém? Amém.